Olá, meus amores! Bom estarmos aqui juntinhos novamente. Sou a tia Alessandra, a sua professora do terceiro ano. Bom, meus amores, que saudade! Nós estamos aqui novamente para a nossa videoaula. E hoje nós vamos estudar um assunto bem interessante lá na disciplina de português. Exatamente, nós vamos aprender coisas novas sobre a nossa disciplina. Espero que vocês estejam bem atentos, bem ligadinhos aí para a nossa aula de hoje. Gente, é importante que você todos os dias esteja sempre ali em contato com as nossas videoaulas, participando, esteja aí ativo nas telinhas do seu notebook, do seu celular, do seu computador, mas que você acompanhe diariamente as nossas videoaulas, tá certo? Fazendo as suas atividades, mantendo as suas atividades em dias. Eu tenho certeza que você irá progredir a cada dia. E o nosso assunto de hoje será sobre as sílabas. E esse assunto encontra-se no seu livro, na página 57. Então, vamos estudar aqui sobre as sílabas. Então, vamos observar o seguinte. Tia Alessandra, o que é sílaba? Então, para começo de conversa, a sílaba é um som ou um grupo de sons pronunciados de uma só vez. Cada palavra, ela pode ter uma ou mais sílabas. Então, nós vamos observar aqui a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, nós vamos classificar estas palavras de acordo com a quantidade de número de sílabas que nessa palavra há. Observamos aqui as palavras monossílabas. O que são palavras monossílabas? São aquelas palavras que têm uma única sílaba. Observem aí os exemplos. Vamos lá ler junto com a tia Alessandra? Olha lá, viu? Participa aí. Quero ver a sua participação. Então, vamos lá. Nós temos pé, pão, chão, rei, trem, mão, lei, sol. Observem que essas palavras, elas possuem uma única sílaba. Quando elas possuem uma única sílaba, elas são chamadas de palavras monossílabas. Agora, vamos observar aqui as palavras de sílabas, que são aquelas palavras que têm duas sílabas, que na separação silábica, elas têm duas sílabas. Observe aí as palavras. Vamos lá? Lendo juntamente com a tia Alessandra. Nós temos a palavra casa, pipa, pato, Roma, café, roda, quintal, rocha. Observem que todas essas palavras que a tia Alessandra colocou aí como exemplo, elas têm apenas duas sílabas. Por isso que elas são chamadas de palavras de sílabas. Então, novamente aqui, palavras de sílabas são aquelas palavras que têm duas sílabas.
Agora vamos observar as palavras trissílabas. As palavras trissílabas são aquelas palavras que têm 3 sílabas. Vamos ler juntamente com a tia Alessandra? Vamos lá. Nós temos a palavra guitarra, carrinho. Observe que as palavras guitarra e carrinho, elas possuem 2 R's na palavra, mas na separação silábica, um R fica em uma sílaba e o outro R na outra sílaba. Guarda essa dica aí, gente, viu? Não esqueçam. Aí, olha, RR, um R em uma sílaba e o outro R na outra sílaba. Vamos continuar aqui com a palavra seringa, vizinho, vermelho, presunto, beleza. E, por fim, a palavra chuveiro. Então, vocês observem que estas palavras, elas têm 3 sílabas. Se elas têm 3 sílabas, elas são conhecidas como trissílabas. Agora, vamos observar as palavras polissílabas. E as polissílabas são aquelas palavras que têm mais de 3 sílabas, ou seja, ela tem 4, 5 ou até mesmo mais sílabas na sua palavra. Vamos observar algumas palavras. Vamos juntos? Vamos lá. Bicicleta, clarinete, refrigerante, amarelinha, borboleta, gostosura. E por último, travessura. Então, observem que estas palavras que nós citamos, algumas têm 4 sílabas, outras têm 5 sílabas. Por isso, elas são chamadas de palavras polissílabas. Então, vamos observar aqui a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Número 1, as monossílabas são aquelas que possuem uma só sílaba. Como exemplo, nós temos dó, mão, cruz e etc. Então, olha, não esqueçam aí, monossílaba, aquelas que possuem apenas uma sílaba. Lá no número 2, as palavras dissílabas são aquelas que possuem 2 sílabas. Exemplo de palavras, sapê, olha que na separação silábica ficou sapé. A palavra folha. Temos também a palavra tela. Observe que na separação silábica, estas palavras possuem apenas 2 sílabas. Se possuem 2 sílabas, são chamadas de dissílabas. Observamos agora a número 3, que são as trissílabas, que são aquelas que possuem 3 sílabas. Exemplo, fundação. Olha a palavra aí, fundação. Agora a palavra médico,
e também possuem 3 sílabas e são denominadas de trissílabas. Agora, vamos observar as palavras polissílabas, que são aquelas que possuem mais de 3 sílabas. Nós temos a palavra veterano. Olha a palavra veterano. Agora a palavra natureza. E temos mais um exemplo aí, a palavra palaciano. Aí, tia Alessandra, são palavras que eu ainda nem conhecia, mas sempre, como a tia Alessandra diz para você, sempre é bom que você conheça novas palavras. Sempre é bom que você faça as leituras para que você conheça palavras e os seus significados. Então, aí, olha, lembrando para não me esquecer, ficar ó, gravadinho na memória. Monossílaba possui uma sílaba. Dissílaba possui 2 sílabas. Trissílaba possui 3 sílabas. E polissílabas são aquelas que possuem mais de 3 sílabas. Agora, meus amores, vamos para as nossas atividades. Atividades no livro, na página 58 e 59. Então, vamos lá observar e estarmos atentos ao que vamos praticar hoje. Então, vamos agora aqui à página 58. Na página 58 diz o seguinte, leia a tirinha. Aí diz o seguinte, 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro, 28 só tem um, os demais 31. Olha só que interessante essa tirinha aí, até para você saber, né, já memorizar quais são os meses que tem os dias, né? Quais são os dias que tem em cada um dos meses. Então, vamos lá. 30 dias, quem são? Novembro, abril, junho e setembro. Já 28 só tem um. Quem é a gente que tem 28 dias? Fevereiro. Só no ano bissexto que ele tem 29 dias. E os demais meses tem 31. Então, vamos lá. No item A, retire da quadrinha, que foi essa que nós acabamos de ler, o nome dos meses, que tem 3 sílabas. Então, você vai observar aí na quadrinha, né, justamente nesse pequeno texto que a gente leu, quais são os meses que tem 3 sílabas. Você vai escrever abaixo. Depois que você escrever o nome desses meses, você irá fazer a classificação, ou seja, você vai dizer se ele é monossílaba, sílaba, trissílaba ou polissílaba. Já no item B. No item B diz assim, coloque no quadro o nome dos meses dissílabos da quadrinha. Ah, tia Alessandra, dissílabos são aqueles que possuem apenas 2 sílabas. Exatamente, meu querido, minha querida. Então, você vai observar aí quais são os meses que possuem apenas 2 sílabas e vai escrever aí no item B. Agora, no item C, diz assim, escreva o nome dos meses que você nasceu, separe suas sílabas e classifique a palavra quanto ao número de sílaba. Observe que no item C você tem 3 retângulos. Primeiro retângulo, você vai escrever o mês que você nasceu. No segundo retângulo, você irá separar as sílabas deste mês.
Você, no primeiro, escreveu o nome. No segundo, separa as sílabas. E no terceiro, você vai classificar este mês quanto ao número de sílaba. Você vai dizer se ele é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Vamos agora à página 59. Na página 59, na segunda questão, diz assim: leia a parlenda com atenção e siga os comandos abaixo. Então, vamos lá, atentos à nossa parlenda. Comprei uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor. Então, é sempre interessante quando você vai ler uma parlenda, você lê assim, tipo rimando também. E pode ler até um pouco mais rápido, tá? Comprei uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre foi parar no corredor. Então, vamos lá para o item A, ok? Diz o seguinte no item A: retire do texto todas as palavras começadas pela letra C e escreva abaixo. Então, você vai dar uma olhadinha aí na parlenda. Todas as palavras que comecem com a letra C, você vai escrever aí no item A. Escreveu? Agora vamos para o item B. Entre as palavras acima, aquelas que você escreveu aí no item A, apenas uma não possui a mesma quantidade de sílaba que as outras. Qual é esta palavra? E por que ela é diferente das do grupo? Então, você deve observar aí no item A que você escreveu algumas as palavras que começam com C, né, da sua parlenda. Já no item B, você deve ter observado que existe uma destas palavras cuja separação silábica não é igual às demais. Aí você vai dizer qual é e vai dizer por que ela é diferente das outras. Já no item C, quanto ao número de sílabas, como podemos classificar as palavras que você retirou do texto com a mesma quantidade de sílabas? Então, você deve observar que destas palavras, né, aquela que você retirou no item B, sobraram algumas palavras que possuem o mesmo número de sílaba. Então, de acordo com a classificação, você irá dizer se essas palavras elas são monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Agora vamos ao item D. Releia a parlenda, ou seja, você vai ler esta parlenda novamente e vai preencher a tabela com as palavras retiradas dela, colocando-as no lugar adequado de acordo com as indicações. Exemplo aqui no quadro, falar duas monossílabas, ou seja, lá da parlenda, você irá retirar duas palavras que são monossílabas, qualquer das palavras, desde que elas sejam monossílabas. Você também irá retirar lá da parlenda 4 palavras que são dissílabas. Então, procura lá na sua parlenda 4 palavras dissílabas e coloque aí na sua tabela. Próximo, 4 trissílabas, ou seja, vai procurar 4 palavras lá na parlenda, viu, gente? Essas palavras que vocês vão encontrar estão todas na parlenda que lemos. Então, você vai colocar aí essas 4 palavras que possuem
que são trissílabas, tá certo? E por último, você irá escrever uma palavra que é polissílaba. Então, procura aí na sua parlenda essas palavras e com certeza você vai encontrar, porque você é um garoto aí, ó, bem esperto, e você é uma garota aí bem esperta também, bem atenciosa com a sua atividade, bem atencioso aí na resolução das suas atividades. Então, meus amores, façam aí a sua atividade com capricho. Tia Alessandra, acabou a nossa aula? Bom, acabou a nossa aula de português, mas ainda temos mais. Temos, tia Alessandra? Sim, temos sim. Temos o que, tia Alessandra? Nós temos a nossa próxima aula, que será a aula de paradidático. Exatamente. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o nosso paradidático que nós estamos estudando durante esse nosso período, né? Esse nosso período, agora nós estamos estudando a Copa do Mundo no Mar. Exatamente, a gente já fez a nossa leitura sobre esse paradidático, que é bem interessante. Tenho certeza que você gostou muito sobre aquele ano, né, da Copa do Mundo do Mar, e que os animais marinhos ficaram em festa para acompanharem os jogos na arena do Mar Quebrado. A emoção aumentando a cada chute dos tubarões e a cada defesa das baleias. Tudo isso transmitido lá através da TV Mar. Então, foi um campeonato, ó, super legal. E quem já leu, já gostou muito e já sabe o final da história. E agora o que nós iremos fazer, tia Alessandra? Agora, meus amores, vamos fazer a nossa atividade no livro Trabalhando a Literatura Infantil. Nós fazemos a leitura do nosso paradidático e praticamos através do livro, praticando, né, trabalhando a literatura infantil. E hoje nós vamos fazer lá na página 8. Então, lá na página 8 do seu livro, Trabalhando a Literatura Infantil, você irá responder as seguintes questões. Na 8ª questão, você irá circular com lápis de cor, de acordo com a legenda no diagrama abaixo. Você irá circular os nomes de alguns jogadores que disputaram a grande final da Copa. Agora, atenção, gente, olha aí, ó, muita atenção. Porque se os jogadores forem do time dos Tubarões, você irá circular com lápis de cor azul, tá certo? Então, você dá uma lida nesses nomes lá. Ai, tia Alessandra, mas eu esqueci quais são os nomes dos nossos jogadores, tanto dos times do Tubarão como do time da Baleia. Tia Alessandra, deu um branco agora. E agora, o que é que eu vou fazer para lembrar quais são esses nossos jogadores? Aí deixa a tia Alessandra te dar uma dica. Você pega seu livro da Copa do Mundo do Mar e dá mais uma lida lá na página 15. Isso, lá na página 15 do Paradidático, né? A Copa do Mundo no Mar, tem lá a escalação do time, tanto do time dos tubarões quanto do time das baleias. Então, você irá observar a escalação e irá procurar para que você saiba quais são aqueles jogadores, né, que disputaram essa partida. Agora, lembrando, gente,
Se for do time do tubarão, dos tubarões, circula com lápis de cor azul. Se for do time das baleias, você irá circular com lápis de cor vermelho. Então, olha, circulando bem bonito, viu, gente? Olha o capricho na atividade, tá? Na nona questão, você irá circular a espécie do tubarão que fez o único gol do jogo, levando seu time a ganhar a Copa do Mundo no mar. Se você leu com atenção lá o seu paradidático, você deve, né, lembrar que teve apenas um jogador, uma espécie de tubarão que fez o gol, que marcou, né, aquele gol que ganhou o campeonato. Então, aí embaixo, eu tenho 4 tipos, né, de espécies de tubarão, mas foi apenas uma dessas espécies que marcou o gol. Tia Alessandra, ai, tia Alessandra, eu sou tão esquecido, eu esqueci de novo qual foi esse jogador que fez, qual foi essa espécie. Ah, meu amor, agora sabe o que você vai fazer? Vai dar novamente uma lida lá no seu paradidático. Exatamente. Dá uma lida lá no seu paradidático e você vai descobrir, tá certo, queridos? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que a tia Alessandra tenha te ajudado para que você possa compreender mais sobre o nosso assunto, sobre as sílabas e também na resolução das suas atividades. Um grande beijo, um forte abraço. Tchau, meus amores!